Boa noite a todos. Antes de começar o relato de hoje, quero lembrar a vocês que todas as terças e sextas-feiras, aqui no canal Uivos tem relato novo a partir das 8 horas da noite. Então, para não perder, ativem o sininho de notificações. Vamos para o relato de hoje. Meu nome é Marluce, sou uma enfermeira aposentada. Trabalhei por 40 anos nessa profissão. Logo quando comecei a trabalhar, se me dissessem que em algum momento eu veria assombrações, eu até acreditaria, pois é muito comum em hospitais. Mas um ser chamado lobisomem? Aí não. Eu cresci na roça ouvindo essas lendas e causos. Para mim não passava de histórias. Tanto é que morei minha juventude toda em roça e nunca vi nada. Mas foi quando eu me mudei para a cidade e fui trabalhar numa santa casa que eu presenciei esse acontecimento. Por questão de ética, não revelarei a cidade, mas digo que foi numa santa casa de uma cidadezinha pequena que faz parte da região de Ribeirão Preto, São Paulo, e aconteceu no ano de 1992. Era época de festas juninas. E naquela região, essas festas eram tradição. Praticamente o mês inteiro de festas. E sim, chegavam muitos jovens passando mal por conta do excesso de bebidas alcoólicas. Era uma época que trabalhávamos muito, principalmente no turno da noite. O que aconteceu na madrugada do dia 24 de junho foi algo que marcou minha carreira e minha vida. E dei sorte de não ter sido a única a presenciar tal acontecimento, pois hoje eu seria taxada de mentirosa. Nessa madrugada, eu e mais 2 enfermeiros estávamos de plantão. Por volta de umas 2 horas da manhã, deu entrada um homem de 40 e poucos anos. Estava visivelmente alterado. Pensamos estar sob efeito de algum entorpecente. Não portava documentos, então foi prestado o primeiro atendimento, e ele foi encaminhado para a enfermaria, que era a ala onde eu e meus 2 colegas de profissão estávamos dando plantão. Administrei a medicação solicitada pelo médico e o deixei ali no quarto. Ele estava sozinho. Dos corredores ouvíamos gritos. Ele não parava de gritar, se debatia muito. Acabou até arrancando o soro. Voltei lá e coloquei novamente. Ele olhava para mim e revirava os olhos, torcia as mãos, os pés, tentava se jogar da maca. Era uma coisa horrível. Então fui até a sala do médico e relatei aquele comportamento. O médico pediu para amarrá-lo na maca para evitar um acidente. Chamei um dos meus colegas para me ajudar e fomos lá verificar. Chegando no quarto, aquele homem estava pior. Suava tanto que sua roupa estava grudada em seu corpo. Seu rosto estava todo contorcido. Aliás, seu corpo também. Então fiquei muito assustada. Achei que ele estava tendo um AVC. Ele não falava coisa com coisa, só resmungava e gritava. Então o amarramos rapidamente na maca e fui novamente procurar o médico e relatei o que tinha visto. O médico de plantão estava muito bravo, pois odiava bêbados e drogados que iam dar trabalho no hospital. Mas ele foi lá no quarto, examinou o homem e não havia nada de anormal. Então ministrou uma dose cavalar de sonífero para aquele homem. Disse que aquilo faria ele dormir até o dia amanhecer. Por alguns minutos, vi o homem realmente se acalmando e ele foi pegando no sono. Aí pronto, voltamos ao trabalho, pois havia mais pacientes para serem cuidados. Mas não demorou nem 1 hora, aquele homem começou a gritar novamente. Agora eram gritos misturados com uivos. Até brinquei e falei para o meu colega: "Ah, pronto, o cachorrão acordou." E fui lá correndo ver, pois não era normal ele ter acordado 1 hora depois de ter tomado uma dose tão alta daquelas. Quando abri a porta do quarto, fiquei paralisada.
Aquele homem havia se desamarrado e estava sentado na maca, de costas para a porta, olhando pela janela. Ele havia arrancado as roupas e seu corpo estava coberto por uma pelagem negra, mas todo coberto mesmo. Eu nunca me esquecerei dessa cena. Eu fui me afastando da porta de pontinha de pés e saí correndo. Chamei os outros enfermeiros e o médico. Eu estava até sem ar, tamanho era meu susto misturado com medo. Quando chegamos no quarto dele, ele ainda continuava olhando pela janela. Parecia estar ainda sob um pouco de efeito do sonífero. Ele resmungava, uivava e parecia chorar. Ficamos por uns segundos olhando aquilo. Foi quando, de repente, ele se virou e olhou para nós. E foi a visão mais assustadora que eu já vi. Misericórdia, eu não sei que monstro era aquele. Um ser demoníaco. Não desejo a ninguém ver um ser horrível daquele. Então fechamos a porta rapidamente. Um dos enfermeiros, que era mais forte, ficou segurando a maçaneta da porta pelo lado de fora, e aquilo pelo lado de dentro tentava abrir. Então corri atrás do zelador, pois ele quem ficava com as chaves dos quartos. Nunca corri tanto em toda a minha vida. Peguei a chave com o zelador e voltei correndo. Trancamos a porta pelo lado de fora, e aquele animal lá dentro quebrava tudo. Então o médico acionou a polícia, que logo chegou. Relatamos tudo como aconteceu. De começo, os policiais não acreditaram, então chamaram o delegado de plantão, que logo chegou lá também. Enquanto ouvíamos os gritos, uivos e pancadas dentro do quarto, o delegado foi falando para isolar toda aquela ala. Então tiramos todos os pacientes dali e fechamos as portas que davam acesso àquele corredor. Só ficaram o delegado e 6 policiais ali. Ouvimos umas pancadas fortes, correria, uivos, gritos, até que tudo ficou em silêncio. Estávamos curiosos para saber o que havia acontecido. Então bateram na porta pedindo para abrir. Quando abrimos, era o delegado e os policiais, que pediram umas roupas do hospital e lençóis. Logo providenciamos, e saíram dali carregando aquele homem enrolado nos lençóis. O médico perguntou o que era aquilo e o que houve. O delegado disse apenas para mantermos o sigilo e que mais detalhes seria dado ao diretor-geral da Santa Casa. Quando foram embora, entramos no quarto e estava tudo revirado e quebrado. Havia um pouco de sangue no chão também. Limpamos tudo e isolamos aquele quarto. Ficamos por dias assustados e comentando entre nós que aquilo deveria ser o tal lobisomem que tanto falam. Queríamos saber que fim ele levou, no que aconteceu depois que levaram ele e para onde levaram. Mas nunca nos contaram. Em uma reunião nos foi pedido sigilo total, porque aquele caso estava sendo investigado. Bom, tantos anos se passaram e eu nunca mais presenciei nada parecido com aquilo. Mas até hoje eu fico curiosa para saber o que fizeram com aquele homem-lobo. Boa noite. Bom, gente, esse foi o relato de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima.